Gente, abre a sua Bíblia por gentileza. Ih, caramba, é morte. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 só. Tu és fiel, Senhor, em todo tempo. Em todo tempo tu és tão... Você está provocando hoje, hein? Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, você pode declarar mais uma vez isso, bem forte? És fiel em todo... Pode ser mais forte, hein, meu irmão? Ele continua sendo fiel em todo tempo, aleluia. Em todo tempo tu és... Levante suas mãos e adore a Ele. Aleluia. Com todo fôlego que tem. Obrigado, Jesus. Na bondade de Deus, tua doce voz. Eu não vou pregar mais hoje. Que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo é. Por isso eu vivo na bondade de Deus. És fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego, Jesus, eu vou, Senhor, continuar declarando, ó Pai. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, até aqui, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode parar, pastor William, segura agora aí, tá? Corta esse teclado, por favor. Glória a Deus. Gente, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Olha que mensagem linda que alguém pode trazer para o outro. Assim diz o Senhor: ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Amém. Meus irmãos, essa palavra é para mexer com o nosso interior. Você imagina o rei Ezequias era um rei que era reto, ele cumpria a vontade do Senhor, ele era um homem justo e reto. A Bíblia fala que ele era um homem bom. Você imagina, ele está doente, meus irmãos, ele está doente e a doença dele só piora. Vem entrando no átrio do pátio lá, dentro do reinado dele lá. E vem, meus irmãos, no palácio entrando o profeta. O que vem na cabeça dele? Ufa! Aleluia, agora vai vir uma palavra. O Senhor vai dizer: você está curado, homem de Deus, homem justo e reto, você está curado. Mas o profeta, a Bíblia fala que ele chega até o rei Ezequias e ele fala: assim diz o Senhor dos exércitos, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai melhorar dessa doença. A Bíblia fala que o profeta vira as costas e vai embora para o pátio do palácio e deixa o rei lá aos seus problemas. Silêncio, né, quando a gente fala de morte. Eu estava falando com o Senhor, quem prega sabe como é que é, porque
preguei no domingo passado, eu falo que a mensagem já é preparada no domingo à tarde, meu irmão. A gente já fica perturbado já no domingo. Se eu falar para qualquer pastor, olha, você vai pregar no próximo domingo ou na quinta, que seja o dia, a gente fica, meus irmãos, numa tensão violenta. Porque a gente pede para o Espírito Santo, qual que é a direção? Às vezes o Senhor é bom com a gente, dá uma série de mensagens, já dá uma sequência de mensagens, é maravilhoso. Mas essa semana eu estava com uma mensagem linda, nós falamos no Romanos 7, a luta da carne e do Espírito. Eu tinha uma continuidade para essa mensagem, mas eu falei para a Paulinha na sexta-feira à noite, falei para ela assim, amor, eu não sei, eu não consigo preparar a palavra. A palavra não vem, eu não consigo, eu orei, falei, Espírito Santo, qual que é a palavra que o Senhor quer? Na sexta-feira à noite, já de madrugada, eu estava lá, falando com o Senhor em Espírito, e Ele mandou eu abrir 2 Reis, capítulo 20, e aí lendo o texto, o Senhor falou comigo, que o tema da mensagem seria isso, coloque a sua casa em ordem, coloque a sua vida em ordem. Ou na minha versão, na minha tradução da transformadora, coloque as suas coisas em ordem. E aí começou a falar tanto comigo, meus irmãos, que já ontem, sábado de manhã, eu acordei cedo, não conseguia mais dormir, e o Senhor foi me dando a palavra de hoje. Vivemos esse ciclo, meus irmãos, de enterros, velórios. Ontem também recebemos uma mensagem lá, a Paulinha falando comigo sobre a Maria, nós orando, e eu pensei, Jesus, o que o Senhor quer falar para todos nós? É que o Espírito Santo fala, olha, morrer, meus irmãos, todos nós vamos morrer. E eu quero olhar para você e falar para você, olha, você vai morrer. Calma, meu irmão, não estou profetizando que seja hoje, amanhã, mas no dia certo do Senhor, se Jesus não voltar, nós temos que estar preparados para isso. Essa reflexão nós temos que ter para entender que nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. A Bíblia fala que o rei Ezequias, meus irmãos, era um homem justo, um homem reto, um homem que agradava a Deus. Preste atenção aqui, um homem que tinha o coração dele voltado para as coisas do Senhor. Ele era um homem que agradava a Deus, mas nem por isso ele deixou de ficar doente. Porque mesmo você sendo um homem, uma mulher de Deus, você passa por lutas, você passa por provações, você passa por guerras dentro da sua casa, você trabalha e você luta doenças com você. Mesmo você sendo um servo, uma serva do Senhor, nós enfrentamos todas essas tempestades, igreja. Primeiro ponto que nós precisamos entender, aquela enfermidade não foi o diabo que colocou no rei, não foi o inimigo que colocou no rei, não, aquela enfermidade eu creio que o Espírito Santo, o Senhor permitiu, para quê? Para que o rei colocasse a sua casa em ordem. Pode ser que muitas vezes nós passamos por lutas, por tempestades, às vezes nós não entendemos porquê. Meu irmão, comece a glorificar a Deus e entenda os propósitos do Senhor, porque às vezes essa luta, essa dificuldade, Deus está falando, volta para o caminho, volta para o lugar certo, coloque a sua vida em ordem. Olha, às vezes acontece alguma coisa, sai aí da normalidade, é o Espírito Santo te alertando, volte para o caminho certo, volte para o lugar que Ele desejou. O Senhor quer, meus irmãos, que nessa manhã o meu coração e o seu coração esteja voltando para o Senhor Jesus, a sua vida esteja de volta, aleluia, que você volte para os propósitos que o Senhor tem para a sua vida nessa manhã, que você se volte ao chamado de Deus para a sua vida nessa manhã. Esse é o maior propósito do Senhor, aleluia. Coloca a sua casa em ordem. Tati falou lá no testemunho, Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos estar felizes no meio da tribulação, meus irmãos. Nós precisamos glorificar o Senhor até no meio das lutas, porque nós entendemos que todas as coisas estão no controle do nosso Senhor Jesus, estão no controle daquele que pode todas as coisas, estão no controle daquele que muda a história, aquele que faz acontecer, aquele que conhece o seu interior melhor que qualquer pessoa, aquele que conhece a sua mente, que sonda lá na sua intimidade. Este é o seu Deus, aleluia.
Quero trazer aqui duas verdades para você, meu irmão. Quero que você preste atenção, que eu anotei ontem. O fato de você servir ao Senhor e ter um coração voltado para Deus não é garantia que a sua casa hoje está em ordem. O rei Ezequias, preste atenção. O rei Ezequias era um rei que era justo, sincero na presença de Deus. Vamos dizer que ele era crente, mas a casa dele estava em desordem, bagunçada. Pastor, quando você fala casa, o que é casa? É as meias que estão jogadas lá no alto, lá? As cuecas que ficam jogadas lá, como dos nossos filhos, né? Que fica jogada, as panelas que estão tudo bagunçadas? Não. Quando fala de casa em ordem, é colocar a sua vida, as coisas da sua vida em ordem. E aqui eu vou elencar alguns aqui que vai pegar todo mundo, pode ficar tranquilo, viu, meus irmãos? O fato de você, preste atenção, o fato de você servir a Deus, o fato de você ser um cristão, você ter entregue a sua vida a Cristo, você ter se batizado, você às vezes ora até em línguas, você tem dons, meus irmãos, isso não é garantia que a sua casa está em ordem. Essa palavra hoje é um choque para nós, é uma reflexão para nós entendermos, será que a minha casa, a minha vida, as minhas coisas estão em ordem? O Espírito Santo te ama tanto, meu irmão, que Ele te trouxe você para ouvir essa palavra nessa manhã. Eu não sei se é para uma, se é para 5, para 10, para 100, para 200, para 300 pessoas, se é para uma pessoa na live, duas, mas a verdade é que o Espírito Santo quer falar com alguém nessa manhã. Comigo Ele já falou bastante ontem, eu apanhei que eu... Falei, Paulinho, vai ser rápido, era 1h da manhã, eu estava ainda rascunhando, vendo o Espírito Santo falando comigo. Segunda verdade. Todo mundo entendeu, meu irmão? Porque nós ficamos assim, eu quero aprovação. Se eu estou sendo próspero, se Deus está abençoando, está multiplicando a minha vida, então eu estou com Deus, está tudo certo. Não, eu já vim na igreja, olha, eu vim um mês inteiro na igreja, glória a Deus, fiz até uma campanha, glória da minha vida, às vezes não. Segunda verdade, meu irmão, que nós precisamos entender. Também é verdade que o milagre da cura que Deus faz, Deus vai curar ele, eu vou explicar. O milagre de cura que Deus faz não coloca a sua casa em ordem. Você viver em Deus, você ser cristão, você ser batizado no Senhor, você receber dons, não coloca automaticamente a sua casa em ordem. Colocar a casa em ordem depende de mim e depende de você. Amém, igreja? A Bíblia fala que o rei recebe essa notícia. Imagina você receber uma notícia dessa. O profeta fala, você vai morrer. Essa doença é para a morte, já era. E você não vai melhorar mesmo, daqui você já vai para o caixão. A Bíblia fala, meus irmãos, que enquanto o profeta estava caminhando, Isaías estava caminhando num pátio, não tinha saído ainda do palácio. A Bíblia fala que o rei vira para a parede e ele chora, meus irmãos, copiosamente. Imagina ele batendo a mão na parede e ele fala, Deus, eu sempre fui reto aos seus olhos, Senhor, eu sempre fiz tudo o que te agradava, Senhor. Jesus, eu não me desviei dos seus caminhos, Senhor. E agora vem esse profeta e traz essa palavra, por favor, tenha misericórdia de mim. Uma oração rápida, meu irmão, porque a Bíblia fala que imediatamente o Senhor traz uma nova palavra para o profeta. Fala, profeta, nem sai do palácio, volta lá, porque eu vi a oração do rei Ezequias. Preste atenção, meu irmão, aquele que anda reto nos caminhos do Senhor, aquele que tem o coração voltado para Deus, ele pode orar e Deus vai ouvir. Amém, igreja? Aquele que tem um coração sincero, que tem a integridade no Senhor, ele pode orar, você pode orar, porque o Espírito Santo ouve o seu clamor, meu irmão. A Bíblia fala que imediatamente chega no profeta, Deus vem lá direto e traz no coração do profeta Isaías. Acho que o Isaías ficou até meio confuso. Peraí, Deus, como é que é? Você manda matar, agora você manda ressuscitar, que história é essa? A Bíblia fala que ele volta e fala, olha, rei, o Senhor está dizendo para você que Ele ouviu a sua oração e Ele vai te dar mais 15 anos de vida, porque você era reto, sincero no caminho dEle. Deus curou o rei, meus irmãos. Preste atenção, mas Deus não arrumou a casa dele.
Que dificuldade, né, meus irmãos? Deus podia fazer tudo assim mais fácil para nós. Mas como nós não somos o robô, Ele deixou a lei da semeadura, você vai colher aquilo que você plantou, Ele deixa você decidir o caminho que você quer trilhar. Então Deus curou o rei, ele tinha 15 anos para fazer a coisa certa, para colocar a casa dele em ordem, para colocar tudo no lugar. Sabe o que o rei faz, meus irmãos? Nada. Nós vamos contar uma história que você não pode se repetir. A Bíblia diz, meus irmãos, que durante esses 15 anos, a Bíblia fala que nesses 15 anos, logo quando ele, meus irmãos, recebe a cura, ele recebe no palácio. A Bíblia fala aqui que ele recebe o rei da Babilônia, ele recebe uma comitiva, ele mostra todo o seu reinado, todas as suas glórias, tudo que Deus tinha abençoado ele coloca tudo diante. As pessoas trouxeram o presente, falou: rei, você estava para morrer. Ele falou: não, o milagre aconteceu, Deus me abençoou. Ele começou a ser um testemunho, meus irmãos, mas Deus não se agradou disso. Deus não se agradou e Deus falou: olha, eu não me agradei do que você fez, você está expondo tudo aquilo que Deus te deu. Meu irmão, cuidado com o que você expõe na sua vida. Amém, igreja? Isso não estava nem no script aqui. Cuidado com o que você fica mostrando que Deus te abençoou, meu irmão, cuidado. Quando tiver um que vai aplaudir, pode ter certeza que vai ter 9 e vai querer ver o seu mal. Porque nós somos seres humanos e o ser humano é ruim. Lembra a semana passada, Paulo brigando com ele mesmo? Eu quero fazer o bem, mas dentro de mim habita uma coisa chamada ser, o interior meu, que é o pecado que habita dentro de mim, e ele não deixa eu fazer o bem. Então, meu irmão, saia do mundo de Disney, do mundo floreado, meu irmão. Entenda que você vive numa batalha espiritual todos os dias. Entenda que você precisa compreender que o dia que você aceitou Jesus como teu Senhor, o dia que você entregou a sua vida a Ele, você ganha, meus irmãos, além da sua Bíblia, que é a sua espada, você ganha uma armadura, você ganha um capacete, porque Ele vai te lançar para a guerra. A partir daquele momento, você é empurrado para a guerra, e você fala: eu não quero, mas sabe assim, vai empurrando você e fala: entra nessa guerra. Você querendo ou não querendo, você está no meio de uma batalha espiritual, meu irmão, e se foi colocado, o diabo agora está doidinho para destruir a sua vida, mas você vai falar: maior é o que está comigo, muito maior é o meu Senhor que está comigo. Pode se levantar, eu vou para cima mesmo, eu vou pegar minha espada, eu vou guerrear, eu vou orar, eu vou vir para cima, porque nós estamos no meio de uma batalha. O mundo espiritual, meus irmãos, é mais real que o natural. Cuidado hoje, preste atenção. Cuidado hoje. Preste atenção naquilo que você tem feito, meu irmão. Coloque a sua casa em ordem. Eu estou demorando para entrar, porque as pessoas às vezes precisam compreender isso. Precisa ter um entendimento que o fato do rei ser curado, ele não coloca a casa dele em ordem. Deus falou: eu ouvi tua oração, rei, eu vou te dar mais 15 anos. Sabe o que ele fez? Ele começa, meus irmãos, a espalhar o palácio. Sabe o que acontece? O profeta volta até ele e fala: rei, deixa eu te dar uma dica para você, deixa eu te falar uma coisa para você. Deus não se agradou do que você fez, e eu vou falar a palavra que Deus falou para você: a sua geração posterior não será abençoada porque você fez isso. Deus não gostou. Sabe o que o rei fala, meus irmãos? Sabe o que o rei tem coragem de falar? Segunda Reis, capítulo 20, não precisa nem abrir, versículo 19, o rei Ezequias disse ao profeta Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Era um rei egoísta, meus irmãos. Ele só pensava nisso. Sabe o que ele falou? Com todo respeito à palavra que eu vou falar aqui: que se dane os meus filhos ou a próxima geração, sendo a minha vida boa é o que importa. Ele não colocou a casa dele em ordem. O Senhor te convoca hoje, meu irmão, a colocar toda a sua casa em ordem, amém? A você voltar para os princípios do Senhor, você colocar o seu coração de volta para Deus, você estar na presença do Senhor. Vai dar trabalho, meu irmão, vai ser luta, você vai chorar, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa,
coisa, você vai ter que buscar mais a Deus, você vai ter que conversar mais, é chato dialogar dentro de casa, no trabalho, na igreja, mas tudo isso faz parte do processo de quem quer colocar a casa em ordem. Amém, igreja? Nós só priorizamos o que é importante para nós, não é verdade ou não é, meu irmão? Nós só valorizamos e investimos naquilo que é importante para nós. Dinheiro é importante, tempo, pensamentos, relacionamentos e atenção. Aonde estão hoje essas prioridades na sua vida? A pergunta, a reflexão é: o que é prioridade para você hoje? Nós falamos da vida que é passageira, nós estamos vivendo um ciclo de passagens. Eu não lembro, meus irmãos, de ter num período aí de 6 meses, tantos enterros que eu fui, tanto velório que eu acompanhei, que eu vi, que eu orei por pessoas, daqui da igreja, fora, parentes de irmãos da igreja. Eu nunca participei num período tão grande do que nós estamos vivendo. O que é prioridade para você hoje? O que é prioridade nesse tempo? Os irmãos sabem que eu sou advogado, que eu trabalho na área de família, faço muito inventário, às vezes acompanho alguns divórcios, quando as igrejas pedem hoje. Vocês não imaginam quantos pastores, vou falar cristãos, mas vou incluir os pastores, para se tornar algo que seria mais difícil, estão se separando hoje, nesse tempo, estão destruindo famílias, destruindo igrejas, destruindo ministérios, porque não entenderam a sua prioridade, não conseguiram colocar a casa em ordem. Pessoas que mudaram as suas prioridades, pessoas que, meus irmãos, eu converso e tem algumas pessoas que eu tenho acompanhado, e que você pensa, não pode ser, ou pessoas que vivem, meus irmãos, anos vivendo uma mentira, anos se enganando, anos empurrando, porque tem que manter o status, a pose, a posição, porque é complicado, porque gasta dinheiro. Tem gente que não está nem separando porque gasta, e é tão miserável que a pessoa nem até nisso foi morta. Vocês não imaginam a quantidade que está de pessoas desse jeito. Tudo porque não colocou a sua casa em ordem. Nessa manhã, o Senhor está nos vocacionando, meus irmãos. Nós vamos fazer uma campanha esse mês, sei lá, até o final do ano. Eu vou colocar a minha casa em ordem, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar as prioridades no lugar. A primeira prioridade tem que ser o Senhor Jesus, o Espírito Santo na sua vida. A primeira prioridade que você tem que ter é colocar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você ter um relacionamento sincero, honesto, justo, limpo com o Senhor. A primeira prioridade de todas, porque se você não tiver, você não consegue colocar a sua casa em ordem. Hoje precisamos, meus irmãos, prioridade na nossa casa e na nossa família. Ter os momentos felizes, momentos bons. Precisamos, meus irmãos, mais do que uma foto bonita, nós precisamos de um momento com a família, amém, igreja? Hoje nós precisamos mais do que postar algo na internet, nós precisamos estar com o nosso coração voltado para o Espírito Santo de Deus. Eu vejo, às vezes a gente vê tantas postagens, tantas coisas, e por trás disso, não todas, mas muitas são mentira. Ou muitas pessoas ficam falando, meu Deus, eu queria estar num lugar, olha, meu Deus. Não, meu irmão, não fique preocupado em registrar fotos, fique preocupado em registrar momentos no coração da sua família. Gaste mais tempo com a sua família hoje, defenda a sua família, priorize a sua família, aproveite os momentos em família. Nós temos um problema na minha casa, assim, lá nós somos assim. Nós não somos adeptos à foto, meu irmão. Mas não é porque a gente não gosta, a gente depois até se arrepende. A gente vai para um lugar, a gente depois se arrepende e fala, meu Deus, por que nós não tiramos uma fotografia, para depois a gente lembrar, para depois a gente dar risada, ou a gente chora, para a gente lembrar que foi bom. Às vezes a gente quer, e nós esquecemos.
mas nós aproveitamos todo momento juntos. Nós aproveitamos, eu e minha esposa Paulinha, nós aproveitamos cada momento. A gente fala, fica na nossa lembrança, fica no nosso coração. Às vezes o Espírito Santo está falando para você, esquece um pouquinho de querer agradar os outros, meus irmãos, de querer mostrar. Não, seja você com a sua família, com o Senhor, coloque as prioridades, aproveite a cada momento, coloque a sua casa em ordem hoje, meus irmãos, aleluia, aproveite a cada momento. Tem pessoas que são meio ansiosas, meio rotineiras, e eu sou uma delas, meus irmãos. Eu trabalho com propósitos, eu trabalho com rotina, eu trabalho de ter princípios, de tudo organizado. Não pode sair nada, meus irmãos, da rotina que eu faço. Quem é mais ansioso sofre mais, né? A Paulinha, minha esposa, ela é totalmente oposta. Ela quer aproveitar, ela fala, e a gente briga por causa disso. Se às vezes eu falo assim, ó, a gente vai estar numa viagem, e a gente vai voltar a tal horário. Se eu for dirigir 8, 10 horas, eu penso na minha cabeça, tal hora eu tenho que estar em tal lugar, tal hora eu já tenho que estar em minha casa, eu tenho que estar já sentado, já está o horário. Alguém é assim, meus irmãos? Ei, Luiz, graças a Deus tem as nossas esposas, né? Um dia nós estávamos vindo, meus irmãos, de Arraial do Cabo. A Paulinha tem um problema que ela precisa parar, né? Aí ela falou assim para mim, assim, amor, Arraial do Cabo é 2 horas e pouco do Rio de Janeiro. Eu odeio passar, não pelos cariocas aqui, mas eu odeio porque eu morro de medo de passar pelo Rio de Janeiro. Porque minhas últimas experiências não foi muito boa, né? Colocaram fogo no ônibus que estava do lado, né? Fecharam a via com a gente. Então eu falei para ela assim, eu odeio fazer isso. Na últimas vezes, ela sempre faz isso comigo, ela fala para mim, amor, você sabe que eu queria almoçar no Rio de Janeiro? Eu falei para ela assim, você sabe que eu queria ir embora para minha casa, né? Mas como nós sempre somos mais fortes, né, pastor William, nós cedemos sempre, né? E eu falei para ela, Ana Paula, mas por que você faz isso? Nós combinamos de ir embora, tal horário, os nossos filhos estão esperando, estou morrendo de saudade, e nós vamos chegar 8 horas, nós temos que estar em São Paulo, na nossa casa, em Pirituba. Aí ela falou assim, mas nossa, como que você pode ser desse jeito, rotineiro, você vai morrer desse jeito, você só quer tudo certinho, nós só vamos desviar um pouquinho. Esse pouquinho é horas, ela me tormenta, meus irmãos. Enfim, desviemos. Foi tão bom. Eu ia falar, não tivemos nenhuma bala perdida naquele dia, meus carioca vão querer me matar. Tem os carioca aqui que eles vão querer me matar, meus irmãos. São Paulo também tem muita violência, tá bom? Fica tranquila. São Paulo é terrível, meus irmãos, você imagina. Sobe aqui no final da rua, vocês já vão ver um monte de coisa aqui, tá bom? Não é só vocês que tem problemas cariocas, né? Mas, meus irmãos, nós precisamos aproveitar a cada momento. Sai um pouquinho da sua rotina, da sua regra. Sai um pouquinho. Agrade, curte cada momento. Sabe por quê? Porque a vida está passando. Você vai morrer. E você precisa colocar a sua casa em ordem. Como que você coloca a sua casa em ordem? Fazendo momentos. Ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Cultivando sua família. Gastando mais tempo, mais momentos. Curta mais pessoas. Agradeça mais o Senhor. Uma das últimas palavras, meus irmãos, nos últimos tempos, acho que o mês passado eu tive com o pastor João, com a Paulinha lá, ele usou uma expressão para mim, falou assim, sério para mim, olhando para mim, falou assim, meu genro, eu quero olhar nos teus olhos. Nós estávamos numa cafeteria lá no Guarujá, e ele estava conversando, e ele estava se despedindo já lá, ele olhou nos meus olhos e falou assim, eu quero olhar nos teus olhos, eu quero te pedir uma coisa para você, que você não seja como eu. Eu falei, mas do que você está falando? Ele falou assim, eu gastei meu tempo, eu investi meu tempo, eu nunca fiz uma viagem longa com a minha família. Eu olhei e falei, meu Deus, é verdade. Em 27 anos que ele serviu, ele nunca, meus irmãos, conheceu o Nordeste, ele sempre falava para a gente. Ele tinha um bom salário, ele tinha um bom cargo, ele era um homem honrado, mas ele olhou para mim e falou assim, você nunca cometa os mesmos erros que eu cometi. Aproveite sua família e semeie semente na sua casa.
Porque tudo isso vai passar, tudo isso vai ser passageiro. E quando você olhar para trás, você vai ver que a idade passou. E nunca vai ser tempo de parar. Você sempre continua, independente da sua idade. Faça, semeie. Era mais ou menos assim, olha, coloque sempre a sua casa em ordem. Coloque as prioridades na sua vida, amém, meus irmãos? Cuidado com o ativismo religioso. Cuidado, igreja, preste atenção aqui. Se você dormiu até agora, acorda agora, meu irmão. 35, acorda. Quem estava lá na transmissão, estava fazendo a comida, para agora um pouquinho. Cuidado com você ser religioso, meu irmão, né? Cuidado com esse ativismo religioso. Você é santo demais, você é crente acima de todos. Eu adoro, meus irmãos, discutir com esse tipo de gente. Eu adoro, meus irmãos, porque eles sempre ganham de mim, e eu deixo de propósito. Cuidado com esse ativismo, que eu sou santo agora, que eu faço. Não, você nada mais é do que aquilo que o Senhor quiser que você seja, meu irmão. Você nada mais é do que estar nas mãos do Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Cuidado com esse ativismo religioso, com essa religiosidade que te mata. De você querer ser só o esperto, o inteligente, meu irmão. Sábio é aquele que sabe que não sabe nada. Sábio é aquele que entendeu que se você não for o que o Senhor é, meu irmão, o Espírito Santo vai te quebrantar do jeito que Ele quer. Coloque a sua casa em ordem, coloque a sua vida em ordem hoje. Volte ao princípio da palavra de Deus. Seja espiritual e não religioso, meu irmão. A religiosidade te engana, a espiritualidade te aproxima de Jesus. O espiritual ama, o religioso acusa. Tem um pastor que eu amo ouvir ele falar, pastor Telmo Martinello, da igreja Abba Church. Ele fala uma frase que é linda, ele diz: a religiosidade te faz orar em línguas domingo à noite, mas a espiritualidade te faz guardar a sua língua na segunda-feira. Aleluia. Eu acho tremendo, meus irmãos, quando nós entendemos o nosso papel. Qual que é o nosso papel? Qual que é a minha prioridade? O que eu tenho que fazer? Eu pergunto para você hoje, meu irmão, para reflexão: o que você tem na sua mão? O que é a sua casa? Ou o que são essas coisas, todas as coisas, que a tradução da minha Bíblia fala: coloque todas as coisas em ordem. O que são essas coisas? O que está na sua mão? O que está no seu controle? Eu coloquei aqui, meu irmão, o que pode ser todas essas coisas? Família. Dê prioridade para a sua família hoje, meu irmão. Dê prioridade para a sua família. Eu sou muito feliz, e para a glória e honra do Senhor, eu sou pastor dessa igreja, e isso me deixa muita alegria no meu coração. Vocês não imaginam que eu faço tudo com muito zelo, muito amor, meu irmão. A nossa casa, nós não temos um dia de folga. Você pode ter certeza disso. Não tenho segunda, não tenho terça, não tenho quarta, não tenho nenhum dia. Porque todos os dias, ou estou falando sobre a palavra, ou estou preparando a palavra, ou estou no administrativo da igreja, no financeiro da igreja, em reunião, todos os dias. Não tem um dia. Mas olha, uma pessoa que é feliz por isso, nós somos felizes por isso. Nossos filhos já entenderam, nós temos a nossa casa, nós somos felizes por isso. Mas aqui não é a minha prioridade. A minha prioridade está aqui, minha esposa. A minha prioridade nem estão aqui, todos os meus filhos estão lá no Guarujá hoje cuidando da minha sogra hoje. A minha prioridade hoje é a minha família. Que junto nós servimos o Senhor. Que junto nós amamos as pessoas, junto nós servimos a causa que é a causa do Senhor, ir por todo mundo e fazer discípulos a todas as nações, curando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Essa é a causa. Mas como é que está a sua família hoje, meu irmão? Deixa eu olhar nos seus olhos agora. Como é que está a sua família? Coloque a sua casa em ordem. Lembra o Getúlio aqui e o Lucas, meu sobrinho aqui, domingo passado, na luta que eles entraram aqui no tatame aqui? Se for preciso, meu irmão, coloque a tua faixa preta e vai para o tatame. Mas derrube, meu irmão, o gigante, o inimigo da sua casa.
Derrube a incredulidade, derrube a falta de amor, e você guerreie pela sua casa. Fala: nessa luta eu vou entrar. Posso tomar até um tapa, posso tomar uma porrada, posso cair na lona, mas eu vou me reerguer novamente. Hoje eu vou colocar minha casa em ordem. Você vai pedir: Espírito Santo de Deus, eu não sei como, mas que o Senhor possa nos capacitar em nome de Jesus. Tem pessoas que falam comigo, meu irmão, que eu confesso. Não foi uma, não foi duas, mas foi várias pessoas, sabem disso. As pessoas contam uma história, contam um problema, e eu falo para a pessoa: eu não sei como resolver, não sei o que falar para você nessa hora, mas eu vou orar por você. E eu oro, meu irmão, porque tem coisas que eu não sei como resolver. Às vezes você olha um filho desviado, é uma droga, é... Uma pessoa aqui da igreja compartilhou comigo um áudio de um amigo, que o filho está tão dependente das drogas, mas tão dependente, meu irmão, está alucinado, um jovem, mas está tão perdido, que quando ele volta para casa, ele não entra dentro de casa, ele mora, ele dorme na lavanderia, ao relento, ao ar, porque ele não tem condições. E o rapaz pediu ajuda, pastor Walter até eu pedi para ajudar nisso, e eu falei assim: meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Aí você pergunta: como é que ele coloca a casa dele em ordem dessa forma? Como é que coloca a casa em ordem dessa forma? É a hora que você tem que dobrar o seu joelho e pedir a direção do Senhor Jesus na sua vida. O Senhor vai te dar estratégia. Preste atenção, meu irmão, você que está nessa manhã, o Senhor vai te dar uma estratégia que você não fez até hoje, porque se você foi com a sua força até hoje, Ele vai mudar, Ele vai dar um direcionamento diferente. Ah, meu marido não é crente, minha esposa não é crente, meu irmão, nós não vamos aceitar isso em nome de Jesus. Nós vamos guerrear pela nossa casa, pela nossa família, nós vamos guerrear em nome de Jesus. Eu vi hoje alegria, hoje, vendo o seu Orlando se batizar, a dona Lourdes, os filhos estavam mais felizes que eles, porque eles viam, eles falaram. Eu tenho certeza que quantas vezes nós oramos por eles e falamos: o Senhor Jesus vai salvar a família completamente. Meu irmão, eu orava pela minha casa, eu orava, e eu falava: Senhor, como que eu quero, como que eu desejo, meu irmão. É essa luta que você vai guerrear. Não vai aceitar o inimigo vir fazer festa na sua casa, não, porque nós vamos colocar a casa em ordem em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Preste atenção, meu irmão, tem mais aqui. Pode ser o teu trabalho hoje que você precisa colocar em ordem. Pode ser a sua empresa hoje que você precisa colocar em ordem. O seu trabalho, você fala mais palavrão lá no trabalho do que dentro de casa. Você faz mais coisa errada lá, você faz mais corpo mole lá, ou você não está agradecendo. Coloque a sua casa em ordem hoje, meu irmão. Glorifica a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida e agradeça a Ele pelo que Ele tem te dado. Os empresários que estão aqui, meu irmão, coloque a sua empresa em ordem em nome de Jesus. Faça as coisas corretas que agradam ao Senhor. Não fique com ânimo dobre, meus irmãos, não agradando uma hora, sendo convencido. Não, faça o que você tem que fazer para agradar ao Senhor, porque é o Senhor que vai te prosperar, amém? Meu trabalho, meu irmão, eu sou ético, eu sou profissional naquilo que eu faço, mas nada disso tira a certeza que eu tenho de que Deus é prioridade na minha vida. E se eu precisar abrir mão de coisas grandes, como eu já fiz várias vezes, porque não era coisa que agradava ao Senhor, eu podia ter ficado muito bem financeiramente, mas eu decidi agradar o meu Deus, abrir mão, porque eu queria colocar sempre em primeiro lugar. Eu quero que a minha casa esteja em ordem, meus irmãos. Ah, meus irmãos, vocês nem imaginam como que é esse mundo, meus irmãos, de coisa errada, de corrupção, vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam, meus irmãos, como que é esse mundo de podridão. Porque vocês imaginam, sim, claro. É cada vez pior, mas nós vamos continuar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor. Aleluias. Um vai confiar nas potências desse mundo, mas eu continuo confiando que o meu trabalho, a minha empresa, a minha casa continua nas mãos do nosso Senhor. Aleluia. Oh, glória. Tem, meus irmãos, filhos também. Coloca os seus filhos em ordem, a sua casa em ordem. Tem muito pai aqui, meus irmãos, que o filho está crescendo e que não vai ter controle depois quando virar adolescente e jovem, meu irmão. A Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar, mas também fala: enquanto que a vara estiver verde, quebre ela, entorte ela, coloque no lugar, meu irmão.
Disso nós não temos esse problema, né, meu amor? Se não sou eu, a Paulinha. Ela fala, uma hora que a vara está meio torta, eu vou no outro lado. Os meninos já estão crescendo, está ficando sem graça. Agora a gente já não pode mais, né? Mas o Felipinho ainda tem tempo ainda para a gente pegar pesado. Ensine, meu irmão, oriente, confronte. Coloque a sua casa em ordem. Os seus filhos são herança do Senhor, mas quando estiver debaixo da sua casa, debaixo do seu território, você fala que ali é um lugar que Cristo governa e que você precisa orientar eles na vontade do Senhor. Filho, é um desafio, meu irmão. Se a gente falar aqui que é uma coisa, meu irmão, se, né, todo mundo contava antes, mas ninguém acredita, né? E quer ter 2, quer ter 3, tem gente que não tem até muito mais. Mas também pode ser muito bênção quando são direcionados pelo Senhor. Coloque sua casa em ordem. Último aqui, cadê? Não, ministério, meus irmãos, ministério. É o penúltimo, depois eu vou terminar já, tá? Fica tranquilo. Ministério. Coloque o seu ministério em ordem. Vou falar de novo, porque muita gente não estava prestando atenção agora aqui. Coloque o seu ministério em ordem. Deixa eu falar de novo, tem muita gente que não prestou atenção. Coloque o seu ministério em ordem. Você que tem o chamado do Senhor, você que foi chamado para servir na sua casa, você pode falar para o seu vizinho, você pode falar para alguém do seu trabalho, você que foi chamado para servir com dom dentro da igreja, o ministério, você que foi chamado para o Senhor, você está fazendo bagunça, você está só se preocupando com as coisas desse mundo. Eu quero dizer algo para você nessa manhã, você que veio, ou quem está nos assistindo pela transmissão, não foi em vão essa palavra para você, mas eu quero dizer, coloque o seu ministério em ordem. Coloque as coisas no lugar, meu irmão. Se desperte para servir ao Senhor. Se desperte, mas pastor, no altar, não é só altar não, na cadeira. Tem gente aqui, eu vou falar um negócio para você. Tem pessoas aqui no meio da igreja que são mais abençoados do que eu, do que qualquer pessoa que pode aconselhar, porque são pessoas de Deus que está aconselhando, está orando, está fazendo bênção. Na sua casa, meu irmão, não perde uma oportunidade. Eu tenho gente aqui que não perde uma oportunidade no trem, no trabalho, em qualquer lugar, porque entendeu o chamado, o ministério dela para servir. O Senhor te trouxe para dizer uma coisa para você hoje. Coloque a sua casa em ordem. Amém, meu irmão? Anotei aqui por último. Coloque a sua casa em ordem. Que casa é essa agora, pastor? É a casa mesmo. Casa física. A Bíblia fala, meus irmãos, não coloque remendo novo em panos velhos. Não se coloca, meus irmãos, o vinho novo, não é verdade? Misturado com o velho nos odres velhos, não. Para você receber o novo, você tem que tirar o velho, meu irmão. Então coloque, limpe a sua casa. Faça uma campanha dentro da sua casa. Vamos tirar o velho para vir o novo. Vou colocar em ordem a minha casa. Tem pessoas que não recebem um milagre, uma bênção, porque ficar retendo aquilo que tem, meu irmão. Tem pessoa que nós já tivemos aqui na igreja, hoje não está mais, faz anos já isso. Que nós íamos na casa de uma pessoa, de uma irmã, a irmã falou assim, ai, eu tenho orgulho, porque isso aqui tem 45 anos que está aqui, não sai daqui. Meu irmão, eu olhava assustado aquilo lá. Pior que nós falávamos para minha irmã, que é isso? Ela falou, não, pastor, eu tenho orgulho, tudo. E eu falei assim, nossa, mas só tem coisa velha aí. Se você tirar, pode ser que vai vir uma coisa nova no lugar. Você precisa arrumar, meu irmão. Você não pode ficar parado, aceitando do jeito que está. Fala, eu quero viver um novo na minha vida. Para isso, tira o velho. Tem gente se entregando aqui. Não cutuca, meu irmão, que eu falei que eu já vi, já. Tem gente cutucando um outro, eu vejo tudo aqui. Gente, tira o velho, coloca, sabe aquela bagunça que você não vê? Que está grande, mas você já não enxerga. Organize a sua casa em nome de Jesus. O diabo gosta de fazer isso para você viver no meio da sujeira, no meio das coisas desorganizadas. Deus não trabalha com bagunças, meus irmãos. Preste atenção, pode até falar, se estiver aqui, pode cutucar quem está que você conhece aí, pode falar. Deus não trabalha com bagunças. Viu? Não precisa acusar não, Silvana. Só falo normal, não precisa também acusar também, não é para sair mal daqui. Não é para gerar briga aqui, viu, meu irmão?
Que tem irmã aqui, mulher aqui, que é fogo, viu? Já vai vir com pau já depois do culto aqui já. Não é isso, é consciência. Coloque a sua casa em ordem, organize o que está fora do lugar. O que está bagunçado, coloque no lugar. Não dá para fazer hoje? Ora a Deus para que vocês consigam os dois juntos. Quem é casado, quem é solteiro, quem é pai, quem é mãe. Faz essa campanha. Eu falei brincando, mas nós vamos fazer essa campanha em outubro. Eu vou colocar a minha casa em ordem em nome de Jesus. Seja na família, seja no trabalho, seja na minha empresa, seja nos filhos, seja no ministério, seja dentro da minha casa física, eu vou colocar a minha casa em ordem. Amém, meus irmãos? Você pode dizer, vamos profeticamente declarar: eu vou colocar a minha casa em ordem, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é fiel. Prioriza algo que é importante na sua vida e não o que te faz feliz, meu irmão. Presta atenção, viu? Principalmente os homens aqui. Prioriza o que é importante e não o que te faz feliz. Às vezes eu quero ser feliz, mas não é prioridade. Eu amava jogar futebol. Eu sou meio recalcado nisso, que eu falei já várias vezes, né? Mas eu machuquei e não posso mais jogar. Mas modéstia à parte, eu adorava, porque eu jogava muito bem, viu, Lima? Não era como você, que você não joga, mas eu gostava muito. Mas chegou um tempo que eu entendi que aquilo não era mais prioridade. Não que eu estou julgando, tá, meus irmãos? Tem que fazer, porque senão vai ficar como eu, né? Eu entendi que aquele momento eu estava tendo uma crise dentro da minha casa. O meu lar estava meio bagunçado. Meu lar estava saindo as coisas do lugar, sabe? O filho, esposa, tudo. Eu comecei a perceber e falei, tinha algumas coisas que me deixavam muito feliz, mas não eram prioridades naquele momento para mim. Eu precisei ter o entendimento que eu tinha que voltar para trás e perguntar: Senhor, quais são as prioridades na minha vida? Às vezes o trabalho em excesso não é prioridade. A Bíblia fala que não adianta você pagar pão de dores, você acordar de madrugada, se o Senhor não estiver com você. O que eu estou querendo dizer? Coloque as prioridades, coloque a sua casa em ordem. Você vai sair daqui hoje com a cabeça quente, não vai, meus irmãos? Vai pegar aquele bloco de notas, sua anotação, você vai tentar entender o que é, o que eu preciso fazer, melhorar, mas coloque hoje a sua casa em ordem. Para encerrar, receber o milagre de Deus, eu anotei aqui, não é garantia que nós estamos com a nossa casa em ordem. Ezequias teve 15 anos para colocar a casa dele em ordem. A Bíblia fala que nesses 15 anos ele teve um filho. No seu terceiro ano, segundo ano a esposa engravidou, no terceiro ano nasceu. E ele teve um filho chamado Manassés. Esse filho, meus irmãos, depois da morte do rei Ezequias, esse filho dele começou a reinar com 12 anos. A Bíblia fala que foi um dos piores reis que Israel teve. Ele fez tudo que era contrário que Deus se agradava. Ele colocou de volta todos os postes ídolos, ele adorou a deuses, ele sacrificou seu próprio filho como oferenda de feitiçaria. Ele, meus irmãos, ele sacrificou seu próprio filho, ele fez tudo que era abominável ao Senhor. Por quê? Porque o rei não colocou a casa dele em ordem. Cuidado hoje, preste atenção. Hoje é o dia que você tem para se levantar, para colocar a casa em ordem. Amém, gente?